Essas são as 3 gerações de bullet journal que eu tive, né? Esse aqui é o mais antigo. O mais antigo não, né? O mais antigo que eu tenho, né? Esse aqui é o de 2021. E ele é mais gordinho, assim, 263. E aí eu coloquei dois marcadores aqui. Ele é todo com... Eu fiz ele todo no papel reciclado. Imprimi as páginas e tal, diagramei, tudo bonitinho. A capa também, esse papel aqui da capa também foi impresso no papel reciclado. E essa arte, digamos assim, né, fui eu que fiz também no Paint. Eu fiz cada um desses desenhos no Paint e aí eu coloquei, enfim, fiz aqui. Enfim, esse é o mais, que tem mais páginas, né, o mais gordinho que tem. Tem 263 páginas. Eu coloquei aqui uma fita porque estava rasgando, enfim. E eu continuo com ele ainda porque ainda tem algumas informações aqui que eu preciso usar. O outro que eu usei no ano passado foi esse aqui. A arte é a mesma, né, da capa, a mesma dessa aqui. Mas assim, se eu for comparar, a impressão de cada um deles é diferente. E eu achei essa impressão aqui a melhor que eu vi, né? A mais limpa, a mais nítida e tal. Então, essa foi a melhor, a que eu usei ano passado, em 2022. Esse aqui eu já coloquei menos páginas, eu acho. Já não é tão gordinho quanto o outro, né? 211 páginas, tá? Tem aqui, ó, 211. Tem algumas marcações ainda. Eu ainda uso ele, porque tem uma lista de melhores poemas que eu tô finalizando. Tô fazendo uma seleção para fazer um livro artesanal para mim. Tem 2 marcações também, igual ao de 2021, que eu tenho 2 marcadores aqui de página, que eu usei barbante, né? São de cores diferentes. É o de 2021, 2022 e agora vou mostrar para vocês o de 2023 que eu tô usando esse ano. E esse tem menos páginas, ou seja, estou diminuindo, né, ao longo dos anos, enfim. Esse tem 195 páginas, né? Olha como ele tá mais, né? Tá mais limpo porque estamos no começo do ano. Hoje é dia quarta-feira de cinzas. Estamos em fevereiro ainda e tem só um marcador, só coloquei um dessa vez. Sem motivo específico, simplesmente coloquei apenas um marcador. Coloquei a mesma arte, né, da capa, que sem querer eu achei na minha pasta. E é isso. Eu não plastifiquei nenhum deles, né? Nenhum deles foi plastificado, né, com papel contato, que é o que eu geralmente uso, né, para plastificar os cadernos. Porque eu uso uma capa de tecido. Eu uso essa capa aqui de tecido, na verdade é um jeans, né? E como eu uso só em casa, eu não tenho... Tem algumas coisas aqui dentro. E é isso. Eu coloco aqui dentro o caderno, né? E pronto. Então, por isso que eu não fiz a capa, não fiz o revestimento com papel contato. E eu mudei algumas coisas porque eu passei a utilizar a caixa de entrada exclusivamente no Trello. Porque eu percebi que eu não usei todas as páginas do meu antigo bullet journal. Tô usando ele algumas coisas assim para um rascunho. Algumas ideias assim que eu comecei a ter, né, no começo desse ano. E final do ano passado e começo desse ano, né. Então, assim, eu tenho umas páginas que é pra semana, né, que são essas daqui, que
que eu tinha impresso, tá vendo? Mas nesse caso aqui eu não fiz a impressão, tô com problema na minha impressora. Um amigo meu se prestou para imprimir, mas eu acabei fazendo caderno sem nenhuma impressão. Então ela não tem, esse caderno aqui é um único, né, que não tem desses daqui, né, das gerações anteriores, que não tem nenhuma impressão, que eu não diagramei nada e tal. E eu colo algumas, se eu quiser, né, eu colo um adesivo, como eu fiz aqui. Então eu já tenho aqui o índice, né, do meu bullet journal, que eu acho importante ter, ficar bem mais organizado. Tem a parte aqui do registro dos gastos que eu tenho diariamente. Já coloquei aqui os meses, né? Coloquei 2 páginas, né, para cada mês. E é isso, eu estou fazendo uma diagramação da parte do planejamento da semana. Estou fazendo à mão mesmo, né? E por enquanto eu estou usando só uma página para cada semana, mas geralmente eu uso 2 páginas por semana, mas assim, tem página suficiente aqui para usar 2, né? Assim, né? Eu tenho algumas coleções no caderno anterior, e aí no Trello coloquei já algumas coisas. Tô fazendo algumas coleções terminando algumas coleções aqui, e também porque eu tô colocando menos informações, do tipo assim, às vezes eu fazia anotações, certas anotações desnecessárias, e aí eu tô colocando diretamente em cada lugar. Por exemplo, eu uso como placebook. E aí às vezes quando assisto alguma coisa, alguma aula, alguma informação assim, que eu anoto, eu já coloco, já pego como placebook direto e já coloco lá. E aí eu tô num processo, assim, do tipo... Eu li o livro O Essencialismo, né? Comecei a destralhar até as informações que eu capturava, né? E colocava no caderno. Então, tô dando mais espaço para as coisas, assim, que eu vou precisar me planejar no dia a dia, né? Eu, assim, né? Eu não tinha planejado exatamente assim o Bullet Journal, né? Mas aí eu tive esse site, acabei fazendo logo e, assim, tá funcionando. Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu coloquei nesse bullet journal. Isso aqui, que eu acho bem legal, que eu já fiz bastante. Esse acompanhamento aqui das leituras que eu faço, né? Então, eu coloco aqui, cada bolinha dessa é um capítulo, né, do livro. E aí eu vou marcando à medida que eu vou... Não marco todo dia, né? Eu leio todos os dias, mas assim, eu não fico abrindo essa página direto, não. Mas é só pra quando eu quiser dar uma olhada, assim, um overview das minhas leituras, como tá. Aí eu abro nessa página, assim. Inclusive eu terminei de ler esse livro aqui, Mega Comunicação. E eu já estou terminando de ler esse aqui também. Então eu acho bem legal, assim, para quem lê livros, mais de um livro ao mesmo tempo, como eu faço, né? Eu faço isso desde... Nossa, faz muito tempo. Tem uns 10 anos já que eu leio mais de um livro, assim, ao mesmo tempo, né? Eu procuro ler 4, né? 4 livros ao mesmo tempo, para mim, é um bom número. Como vocês podem ver, aqui eu tenho... Esse aqui é um livro sobre planejamento, produtividade, né? E foi um audiobook, então, né? O Todo Cotidiano, que é uma ficção. Tem Mega Comunicação, que é um livro da minha área de comunicação, e Mais Esperto que o Diabo, né? De conhecimento, autoconhecimento, enfim, aprimoramento, esse tipo de coisa. Então, são gêneros diferentes. Inclusive, eu estou lendo um livro de poesia, mas aí eu não coloco aqui. É a Antologia Poética de Vinícius de Moraes. E aí eu tô lendo um poema por dia, assim, mais ou menos. Mas é isso, basicamente. Não vou mostrar página a página, porque assim, tem coisas pessoais, né? Eu não gosto, né, de falar assim, né? Não gosto de expor minha vida. Enfim. E é isso. Eu tenho aqui o planejamento mensal,
que aí eu faço planejamento mensal e o semanal olhando para o meu Trello, né? Eu abro o caderno, assim, eu pego um dia na semana e aí eu abro o meu Trello, vejo tudo lá, todas as tarefas, ações que eu preciso tomar, planejamento e tal. Planejo, divido, né, essas coisas aí, eu seleciono algumas coisas para o mês e depois eu seleciono as coisas para a semana, né? Também tem outra coisa, tem um planejamento financeiro, que aí é onde eu pego meu celular, faço o planejamento financeiro olhando as minhas contas, fazendo os cálculos na calculadora, né, para ver o que eu posso gastar, né, a quantidade de, quais são os gastos que eu vou ter no mês, delimitar, né, o valor que eu posso gastar por semana, essas coisas. E é o que eu costumo fazer, faço um planejamento mensal, semanal e faço planejamento aí de gastos também, que é difícil, né? A pessoa tem um cartão de crédito, faz coisas que não deveria. Mas enfim, é isso. Só passei aqui para mostrar para vocês. Depois eu vejo se eu consigo fazer um página a página de um desses daqui, para mostrar para vocês mais ou menos como é que eu uso o meu bullet journal, que é minimalista, né? Que, enfim, é a minha cara, né? Porque o bullet journal é para ser uma coisa muito personalizada, né? Tem que ser assim, o bullet journal, ele foi criado e inventado para ser personalizado. 2021, o de 2022 e o desse ano, 2023. Basicamente é isso. Eu mesma faço, né, os cadernos, para quem não sabe. Eu mesma costuro o caderno. E gostei muito do meu caderno, apesar que a gente está no começo do ano. E eu vou colar algumas imagens, colar alguns adesivos. E a minha câmera estava o tempo todo fora de foco, mas isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado e dá uma olhada lá na minha página, @patilavirpage, tá aparecendo aí na tela e também tem na descrição. Goodbye, buscar.